Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor e estou aqui de volta para falar com vocês, conversar com vocês sobre o segundo mandamento que o Piper trata no seu livro O que Jesus exige do mundo. E o segundo mandamento é arrependei-vos, né? E eu quero falar sobre algumas características do arrependimento, não todas, mas eu quero falar sobre algumas características do arrependimento. E a primeira característica que eu gostaria de falar com vocês é que arrependei-vos foi o primeiro mandamento de Jesus no seu ministério público, quando ele começa a pregar o evangelho, ele faz a afirmação, né, que o reino de Deus havia chegado e que era necessário que as pessoas se arrependessem. Então, ele fala categoricamente: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Essa é a grande característica do início do ministério de Jesus, uma chamada ao arrependimento. E uma outra característica que a gente pode ver é que o arrependimento ele é uma mudança da mente e do coração. Ele é uma metanoia. A pessoa experimenta uma mudança nas percepções, nas disposições, nos propósitos da mente e do coração. Então, tem muita gente que acaba fazendo, muda o comportamento, mas ela não tem uma mudança na mente e no coração. Ela continua pensando da mesma maneira, ela continua tendo as mesmas emoções em relação a determinado assunto e ela muda o comportamento muitas vezes para agradar alguma pessoa, um público, até mesmo a igreja, e ela não, então, mas não, na mente e no coração dela, ela continua pensando como antes. Não houve nenhuma mudança. Então, quando a gente vê, começa a estudar a Bíblia e a gente entende sobre o arrependimento, a gente percebe que o arrependimento ele é uma mudança do coração e uma mudança da mente, é uma mudança das percepções, dos propósitos. Você começa a ter a vida alinhada com as percepções, os propósitos e a vontade de Jesus revelado em sua palavra. Outra característica que a gente aprende, que a gente pode ver sobre o arrependimento, é que o arrependimento, como é uma mudança no coração e na mente, ele vai produzir um novo comportamento. Por exemplo, Jesus também lá no começo do seu ministério, Jesus, João Batista, vai dizer assim, olha, produza frutos, né? Sem fruto que demonstre o seu arrependimento, sem fruto que demonstre que você passou por uma mudança na sua mente, no seu coração, tem algo que não está de acordo com o arrependimento ensinado na palavra de Deus. Então, se você deseja, se você deseja ser um seguidor de Jesus, se você deseja fazer aquilo que Jesus ordena, aquilo que Jesus manda, você precisa arrepender-se, você precisa se arrepender, e arrependimento ele vai produzir essa mudança na mente, no coração, mas também vai produzir um novo comportamento, vai produzir uma nova maneira de você se comportar no mundo. Não é apenas você, como eu falei no exemplo anterior, você apenas mudar o seu comportamento, mas não mudar somente o seu coração, mas é mudar a sua mente e seu coração, e isso vai trazer frutos de arrependimento. Aí eu pergunto para você, tua vida tem produzido frutos de arrependimento? Você tem experimentado essa transformação da sua vida por meio do Espírito Santo, através de novos atos de justiça, de alinhamento com a vontade e com a palavra de Deus? É uma coisa que você precisa pensar. E uma outra característica sobre o arrependimento
é que o arrependimento ele é necessário porque o pecado ele é uma agressão a Deus. Muitas vezes nós esquecemos desse detalhe, que que o pecado que nós cometemos é contra Deus. Todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Veja, por exemplo, Davi. Davi, quando ele peca contra Urias, quando ele adultera com Betseba, o que acontece? Ele é confrontado pelo profeta Natã, e quando ele é confrontado com o profeta Natã, ele se arrepende e ele vai escrever uma oração, ele vai fazer uma oração a Deus e dizer: Senhor, contra ti pequei, somente contra ti. Nós precisamos entender que o pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus, uma ofensa contra o Senhor. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender dos nossos comportamentos, das coisas erradas que nós fazemos com o nosso próximo, porque quando nós estamos fazendo mal para o nosso próximo, nós estamos indo contra Deus, nós estamos agredindo a Deus. Outra característica sobre o arrependimento é que o arrependimento ele abre a nossa mente para que a gente comece a enxergar a beleza de Deus em Cristo. Cristo começa a se tornar para a gente o mais precioso, o mais belo. Ele se torna, na verdade, para a gente mais amado. Ele é mais importante que o nosso cônjuge, mais importante que os nossos filhos, que os nossos pais, que os nossos amigos, que o nosso negócio, que a nossa carreira. Ele se torna o nosso tesouro. Ele se torna precioso demais para nós. E isso faz parte da transformação que acontece no novo nascimento e com o arrependimento, porque nós começamos a olhar para Jesus, para a obra que ele fez na cruz. Ele derramou a sua vida, o seu sangue, ele derramou a sua vida em favor de inimigos, para que nós pudéssemos ser amigos de Deus, para que nós pudéssemos ser amigo dele. Então o arrependimento ele vai produzir essa mudança na mente, e nós vamos começar a olhar para Jesus, para Deus, com a beleza de Cristo, com essa beleza maravilhosa, bonita, preciosa que é Jesus para nós. Outra característica também que a gente pode ver no arrependimento é que o arrependimento é uma necessidade universal. Não são apenas algumas pessoas que precisam se arrepender, porque algumas são boas e outras não. Todas as pessoas precisam de um arrependimento, né? Outra coisa interessante a respeito disso é que mesmo cristãos que já se arrependeram, que receberam a nova vida, que nasceram de novo, precisam ainda se arrepender. Porque quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais nós vamos aprendendo e vendo como Ele é santo, bom, perfeito, e como nós somos falhos, pecadores, e precisamos de aperfeiçoamento, precisamos ser santificados. Então, nós chegamos diante de Deus e nós olhamos para a santidade dele e nós vemos então que nós precisamos nos arrepender. Isso acontece mesmo com cristãos. Então é muito estranho para mim, por exemplo, algumas pessoas, alguns cristãos que eu já ouvi, de vez em quando eu ouço, falar assim: olha, eu não me arrependo de nada. Porque é estranho para mim, porque quanto mais nós nos aproximamos e vemos a beleza de Deus em Cristo, mais eu vejo que na minha vida eu tenho coisas que eu preciso me arrepender, preciso me voltar, preciso me consertar, preciso ter minha mente mudada conforme a palavra de Deus. Então, o arrependimento ele é universal, né? Ele atinge todas as pessoas, ele atinge mesmo os cristãos, mesmo aqueles que já nasceram de novo. Essa é uma característica do verdadeiro arrependimento. Então ele não é só uma entrada para a vida cristã, ele é algo contínuo que vai permanecer na sua vida até o dia que nós formos aperfeiçoados em Cristo, tá? Outra coisa que sobre o arrependimento é que ele é necessário. E por que ele é necessário? Porque vai haver um julgamento. Jesus, na segunda vinda de Jesus, ele volta para julgar. Ele volta para colocar os inimigos de Deus debaixo dos seus pés.
E João capítulo 3, versículo 36, diz que todo aquele que não crê no Senhor Jesus, todo aquele que não faz parte da família de Jesus, está debaixo da ira de Deus. Um dia essa ira vai ser julgada, essa ira vai ser derramada sobre a terra, sobre aqueles que não se arrependeram. Então o arrependimento é necessário, porque sem arrependimento não há uma transformação. Quando há um arrependimento, é porque houve uma transformação do teu coração e você está sendo tocado e alcançado pelo Espírito Santo, você está sendo tocado, alcançado por Jesus Cristo, você está se aproximando de Deus. Então é necessário que haja esse arrependimento na sua vida para que você não experimente a ira de Deus. E o arrependimento é uma mensagem que precisa ser proclamada por todos os cristãos. Nós não podemos deixar de proclamar o arrependimento, de chamar as pessoas ao arrependimento, porque o arrependimento é uma necessidade da raça humana. É a minha necessidade, é a sua necessidade. Nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus por meio de Cristo, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Jesus exige dos seus discípulos, ou o que Jesus exige do mundo, ele exige arrependimento. Arrependei-vos. Que Deus abençoe você e a sua família.